Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa virtual. Hoje nós vamos ter a participação da professora Carolina, e eu vou deixar a apresentação mais detalhada para que ela mesma faça, né? Que nós descobrimos ela, eu não a conhecia, nós a descobrimos aqui por meio das rodas de conversa virtual, onde ela entrou em contato com a gente, nós começamos a trocar ideias e vimos que ela tem muito a contribuir e aonde surgiu a ideia da gente retomar a docência compartilhada, trazer boas práticas de pedagógicas, né, para serem compartilhadas aqui nesse espaço. Então, a professora Carolina, ela mesma vai fazer a apresentação dela e vai mediar essa live para nós. A gente vai fazer como aconteceu nas outras, né, que a gente pode ir interrompendo. O Alexandre pode me ajudar nisso daí. A gente vai trazendo as questões que são do assunto que está em pauta, para que a Carolina vá conversando com vocês e a gente possa promover uma interação maior, né? Ela vai falar sobre engajar e motivar, atributos de jogos nas práticas educativas. Boa tarde, Carolina, de novo. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ver e escutar direitinho? Tá Sim, tudo bem, Sayonara? Sim, tá boa, tá, sim. Eu mudei um pouquinho a luz, abri aqui um pouco a janela para ver se melhorava. Se tiver algum problema, é só me interromper, tá bom? Não, mas tá bem legal, você tá bem bonita, viu? Oh, querida, obrigada. Bom, pessoal, como a Sayonara já iniciou, eu me chamo Carolina, Carolina Chagas. No meu departamento, né, o departamento de nutrição, nós somos duas, então eu sempre, né, tenho que reforçar aí um pouco o meu sobrenome, só para a gente saber de quem a gente está falando. Eu cheguei recentemente na UFLA, em janeiro do ano passado, e como a Sayonara já também relatou, eu tive uma oportunidade de conversar com o Varley, com a Sayonara e com o Alexandre sobre uma preocupação a respeito das rodas de conversa, e nessa troca nós chegamos a esse entendimento de que a bagagem que eu trago um pouco a respeito de jogos poderia colaborar com esses momentos de roda. Bom, queria começar dizendo que eu não sou nenhum Einstein em jogos e que o que a gente tem para hoje, assim como descrito lá no SIG, é o compartilhamento de uma experiência prática de desenvolvimento de um jogo, onde a gente vai poder discutir um pouquinho sobre a construção teórica desse jogo, atributos dos jogos e a sua vinculação com os objetivos de aprendizagem, e a diferenciação e as similaridades entre jogos e estratégias gamificadas. Como a gente está num diálogo, né, apesar aí das distâncias e do nosso formato de perguntas e respostas à distância, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre bastidores desses jogos, da construção desse jogo, para que vocês possam, então, tirar dúvidas, fazer questionamentos ou qualquer coisa do tipo. Sintam-se completamente à vontade para perguntar. Eu tenho certeza que outros colegas têm experiências similares, então, se quiser abrir aí um paralelo, algum comparativo, sinta-se completamente à vontade. E eu também vou me sentir aqui à vontade na minha pequenez para compartilhar aquilo que eu consigo com vocês, ok? Durante toda a apresentação, eu gostaria que os docentes presentes tivessem essas perguntas em mente. Quais são as premissas que eu topo, que eu quero assumir para as minhas práticas educativas? Como isso é possível nas disciplinas, no conteúdo que eu ministro, que eu faço ministração? Quem eu preciso acionar, envolver nesse processo de construção e quais recursos eu disponho na atual circunstância, seja ela nessa circunstância remota ou seja no nosso ensino presencial. Quais recursos que eu disponho para fazer o que eu quero. Antes da gente começar propriamente dito, eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês, claro, quem quiser fazer esse processo comigo, utilizando uma ferramenta que ela é gratuita, se chama Mentimeter. Tem gente que chama de Mente, tem vários jeitos de você chamar a plataforma. Não precisa baixar nada, não é um app, ele é gratuito. E as orientações estão aqui ao lado. Na caixinha do Google, a única coisa que você precisa digitar é www.mente.com. Isso você pode fazer no seu celular,
no seu computador, aonde você achar que é mais interessante a sua participação. No momento que você clicar, vai abrir e logo, assim, de cara vai ter uma caixinha para você escrever um número. O número está posicionado aí na tela, é 745601. E são apenas 3 slides, 3 lâminas com perguntas distintas. E a sua missão é ler a pergunta para você mesmo, pensar ali nas suas respostas e, ao término, enviar a sua resposta. Eu solicito que vocês, à medida que você terminou esse processo, olhe para a tela novamente, que você vai conseguir ver em tempo real a resposta dos seus colegas. E ela é uma ferramenta muito interessante que garante aí o anonimato de todos os participantes. Então, eu vou mudar aqui minha tela lá para o Mentimeter. Nós conseguimos perceber aqui que ao cantinho nós já temos 28 pessoas logadas aí no Mentimeter. Como eu disse, não é uma participação obrigatória. E a primeira pergunta é, olhando esta imagem que aparece para vocês, quais são as palavras que surgem na sua cabeça? Não precisa pensar muito, a gente está pedindo somente palavras e apenas 3. Você pode preencher uma, você pode preencher 2 ou 3. Fique completamente à vontade para participar no formato que você quiser. Ok? Antes da gente conseguir visualizar o resultado, vou deixar aqui um pouquinho mais de gente, de pessoas conseguirem entrar, logar aí. Então, assim, aqui a gente consegue, se eu passar aqui, a gente vai começar a ver uma grande nuvem de palavras, que ela vai sendo alterada à medida que as pessoas vão colaborando, e de segundos em segundos a gente pode programar, inclusive, essa mudança, essas palavras vão aparecendo. Eu demorei um pouquinho para mostrar a nuvem, para que não influenciasse nenhum de vocês. Mas percebam, as palavras que estão sendo mais faladas, mais escritas pelos participantes aqui, pelos 94 participantes, são comida, jovens, jogo, amigos, restaurante, né? Todas as outras também foram faladas e são coletadas aqui pela ferramenta, mas aquelas que estão mais ao centro ou em maior dimensão são aquelas que foram faladas por mais de uma pessoa. Esse recurso, nuvem de palavras ou word count, ele nos ajuda a compreender a repetição de palavras, que do ponto de vista qualitativo tem muito significado. Carolina, apareceu uma questão, se você puder já esclarecer, é a usabilidade do Mentimeter. A nuvem de palavras apareceu para você. E aí os colegas, os docentes estão perguntando, como é que eu vejo a nuvem de palavras? Né? Você explica. Vocês não estão vendo? Não, estão vendo na tela, mas não lá no Mentimeter. Você pode ter 2 configurações. Uma para que a resposta volte para o usuário e uma para que ela seja projetada. Eu utilizo muito essa plataforma nas minhas salas, nas minhas aulas, em final de estágio, em início de atividades, no meio, para pedir feedbacks. Eu utilizo bastante, mas a gente precisa de uma coisa, internet. E aí, reforçando o que a professora Marina disse na última live dela. Quando não existe internet estável, para não criar frustração, eu não faço esse processo de forma presencial. Ou seja, na minha sala de aula, eu coloco para que o computador, né, no caso, meu computador, possa projetar no quadro. Então, todas as pessoas ficam vendo no quadro. Então, nós temos aqui, ao total, 109 participantes, com seus diferentes olhares para aquela imagem. Né? E a imagem, por si só, já conseguiu aí nos mostrar uma diversidade de coisas. Reunião, culinária, didática, encontro, trabalhos, equipe, almoço, Xbox, a gente tem até ali no cantinho, cozinhar, sobremesa. Então, nós poderíamos perder horas conversando só sobre a criação dessa nuvem de palavras e os seus diferentes significados a partir de uma única imagem. Dando um segmento, eu gostaria de saber a percepção de vocês. Vou fechar aqui mais uma vez a imagem. A questão é, quais são as suas percepções sobre jogos, sejam eles online ou offline? Então, se você não tem nenhuma experiência com jogo online, pense naquele jogo que você jogava, seja ele um Ludo, um banco imobiliário, uma imagem-ação, qualquer um. Um jogo de cartas, um baralho, um dominó, qualquer um, tá? E a partir desse raciocínio, responda a partir de uma escala Likert
a sua percepção, as suas crenças sobre para que servem os jogos. Vou deixar vocês lendo e respondendo, senão eu fico falando, vocês não conseguem. Só peço a atenção de vocês para que vocês percebam que à medida que os colegas vão enviando suas respostas, a plataforma vai criando uma média nas suas respostas. Então, a escala Likert de 1 a 5, a gente vai criando médias. Pode Carolina, falar. a Andresa está perguntando se você disponibiliza a pergunta antes no campus virtual e leva o resultado para a sala. Isso é possível quando a gente não tem uma internet estável. Mas o mais forte aqui dessa plataforma é a interação em tempo real. Então, quando eu posso, eu faço em tempo real. Tá vendo? De uma tela para outra, a gente já consegue perceber como ficou mais fácil para cada docente participar. Na primeira tela é normal a gente ter uma dificuldade inicial com a plataforma, com o jeito que a plataforma está estruturada, e nas próximas telas a gente já vê que a participação ela é muito mais rápida. Nesse minutinho que eu me calei aqui, 99 pessoas já se pronunciaram. Fale, Carolina. Sim? Houve uma pergunta aqui, você colocou ali, né, se acredita que pode influenciar as pessoas. É influenciar positiva ou negativamente? Tanto faz. Eu quero saber se esse poder de influência, se é uma crença que você acredita. Legal esse resultado aqui. Nós temos ali pessoas, né, que acreditam ser uma ferramenta educativa, acreditam jogos também como uma plataforma prazerosa. Uma crença um pouco menor sobre a possibilidade de influenciar pessoas. Quase 3 ali em relação a criar vícios. E um pouco menor, né, apenas, né, como uma opção de brincar e passar tempo. Eu vou guardar esse dado aqui a respeito do vício, só para que a gente possa discutir, e da própria questão de influenciar pessoas, para que a gente possa discutir nas próximas telas. Finalizando aqui com a plataforma, eu vou pedir a participação de vocês para essa pergunta. Pensando nas práticas educativas do ensino superior, em quais situações seria interessante fazer um jogo? Vocês têm 5 opções de resposta, é como se vocês tivessem 100 pontos, distribuam esses pontos como vocês julgarem. Marcando as opções, você já está dizendo que você acredita naquele, e você já está atribuindo 20 pontos para a sua resposta. Você não é obrigado a marcar 5, marque somente aquelas que você realmente acha que seria uma situação interessante para fazer um jogo. Bom, vou começar a mostrar aqui e compartilhar os resultados. Nós temos aqui, segundo a votação, que jogos têm um interesse, né, por parte aí, de quem os cria, no conceito de engajamento, sendo aí o mais votado. Em segundo lugar, nós temos aí o item de flexibilização do aprendizado. Em terceiro, nós temos trabalhar novos conceitos, isso é muito bacana, a gente vai discutir bastante sobre isso. Com 13% aí de quem votou, personalizar compreensões. E, por último, ali, somente com 11%, ampliar a autonomia de quem joga, né, de quem é usuário da plataforma. Então, nós vamos discutir, a partir dessa minha experiência prática, um pouquinho de cada conceito desse que investigamos aqui no Mentimeter. Então, eu vou voltar para a minha tela de apresentação, lá no PowerPoint, e a gente vai dar andamento. Bom, eu sou a autora de um jogo chamado Hangul Cards, que foi a primeira tela do Mentimeter. Esse jogo ele é um jogo de promoção da alimentação adequada e saudável, voltada para jovens. Ele é gratuito. Atualmente, ele já foi baixado por mais de 5.000 pessoas, né? Ou tiveram 5.000 downloads. É melhor a gente falar em downloads, porque uma pessoa pode fazer download no celular, e download no tablet, download. Então, nós temos mais de 5.000 downloads do jogo. Ele está disponível na plataforma Play Store e no Google Play. E App Store e Play Store. Ele é um jogo que foi premiado no ano de 2017.
O impacto sobre ampliação de conhecimento e ampliação de autoeficácia, que são dois conceitos relacionados à teoria social cognitiva, ele já foi comprovado, e ele tem uma mecânica inspirada num grande sucesso de jogos chamado Headstone. Se você nunca ouviu falar nesse jogo, pergunte a um primo, a um sobrinho, a um filho, a um adolescente, certamente ele conhece Headstone. Então, aqui eu só trouxe algumas imagens para mostrar para vocês. Esse jogo no App Store, ele tem 4,7 estrelas de um universo de 5. E aqui a imagem que mostra que ele foi premiado no SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Entretenimento Digital e Jogos, que aconteceu em Curitiba. Ele foi eleito o melhor jogo educativo. E esse jogo também é certificado no INPI. Como registro de programas de computador, isso significa que é uma proteção, é como se fosse ali a questão do plágio, a gente tivesse protegido, né? Então, em relação ao jogo, é isso que eu gostaria de chamar a atenção nesse minuto. Mas, como eu disse, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre os bastidores de construção desse jogo, para que a gente possa, então, descobrir alguns pressupostos de criação que estão relacionados ao item, aos objetivos de aprendizagem. A primeira fase de Hangul Cards é meu produto de doutorado, e a primeira fase começou com um estudo qualitativo, onde eu fiz 32 rodas de conversa com adolescentes. Essas rodas de conversa, hoje eu fiz um exercício grande de olhar para trás, de entender todo esse processo de criação do jogo Hangul Cards, e fui destacando algumas palavras que eu percebi que eram essenciais para o nosso momento de hoje. A escuta ativa foi preciosa nesse primeiro momento. Ela foi preciosa, mas recheada de desafios, porque a gente se vê em outro patamar. O Alexandre, em uma das suas lives, disse que o professor, ele é um artista, que ele tem ali o palco, o microfone e todo o cenário para a sua apresentação, para a sua aula. Eu não discordo, mas esse momento aqui, particularmente de pesquisa qualitativa e de escuta, ele é o momento em que a gente passa o palco e o microfone para os nossos jovens, para os nossos discentes, para quem nos escuta, para quem a gente quer trabalhar, para o público que a gente quer trabalhar. Nessas 32 rodas de conversa, eu descobri que os adolescentes gostavam de falar sobre o tema de alimentação adequada e saudável, eles achavam que era pertinente para outros adolescentes, isso tinha que ser ampliado, mas eles gostariam de protagonismo, dinamicidade, que fosse algo que inovasse e que eles pudessem participar efetivamente. E aí eu me perguntei, o que eu poderia criar como produto do meu doutorado que tivesse essas características? Esse foi o momento em que eu desesperei. E aí eu provoco a cada um dos docentes que estão aqui me escutando, se isso não é o desejo dos nossos alunos. Que eles tenham protagonismo, que eles tenham mais participação efetiva nas nossas aulas, que a gente consiga inovar nas nossas estratégias. E aí eu lhe pergunto, como é que a gente pode fazer tudo isso se eu chego com o meu conjunto de slides completamente pronto? Porque, afinal de contas, a gente tem que fechar um plano de ensino, que tem que ter conteúdos pré-estabelecidos, e eu já tenho que ter um método a adotar. Então, realmente, é uma sinuca de bico que a gente fica porque a gente quer dar tudo isso, mas, por outro lado, a gente se vê engessado numa série de pressupostos. O que eu fiz? Eu também fiquei com muito medo quando eu me vi nessa situação, e eu comecei a compartilhar esses achados com colegas de outras áreas. Isso, para mim, foi muito rico, porque a gente consegue capturar outras percepções sobre o mesmo fenômeno. E foi aí que um colega da comunicação social virou para mim e falou, mas, Carol, tudo que eles estão te pedindo é que você faça um jogo. E aí, colegas, eu posso dizer que eu fiquei muito insegura. Muito, não foi pouco, foi muito insegura, porque a minha referência de jogos, só um minutinho, deixa eu ver se a minha cachorra me atende aqui. A minha referência de jogos é exatamente essa imagem que está aí. Eu
conheci e joguei muito Atari na minha vida. E na minha adolescência, eu não tive a oportunidade de navegar em outros jogos. Eu nunca joguei um Xbox, eu não sei quais jogos existem lá. O meu celular não era de última geração, continua não sendo. Eu não tenho muitos jogos, não tenho muitos aplicativos, eu não sou um Einstein nessa área. E eu fiquei muito insegura, mas percebia que era necessário um processo de mudança e que as mudanças não seriam pequenas, eram muitas mudanças. Onde eu encontrei reforço e ancoragem para continuar. Eu fiz com. E aí fica aí uma dica importante para vocês. Se você tem uma ideia de gamificar uma estratégia de ensino, uma aula, um conteúdo, faça com os seus alunos. Por vários motivos. Mas um que eu tive a riqueza de conhecer é a linguagem. A linguagem muda demais. E eu tenho certeza que se nós formos criar, se a gente partir do pressuposto que eu quero criar sozinha um jogo para minha disciplina, para o meu conteúdo, a gente vai criar algo que ele é pertencente à nossa geração. Eu estava brincando com a Sayonara. Sayonara, se eu te der um jogo para criar, você vai partir da sua percepção do Ludo. E ela riu e falou, nossa, eu adoro Ludo. Eu também gosto. Mas os nossos jovens não sabem o que é Ludo. E se sabem, não reconhecem esse como sendo o melhor jogo da atualidade. Então, a linguagem, o formato, a mecânica, pode ganhar muito se você fizer com os seus jovens, com os seus alunos. Então, a minha dica aqui é para que não seja um processo solitário, que você consiga fazer com eles. Não menos importante é o estabelecimento de pressupostos. E esse foi o meu caminho. Eu sou da área da saúde coletiva, mais ligado a ferramentas de educação alimentar e nutricional. Então, eu coloquei aqui para vocês os meus pressupostos, os 2 primeiros mais ligados à área da nutrição, os 2 últimos, aqui a teoria social cognitiva, para compreender o que eu estava tratando sobre conhecimento e autoeficácia, e um livro muito interessante que eu tive acesso sobre o desenvolvimento de jogos. Também não menos importante, eu tive acesso e navegabilidade sobre um conceito chamado saúde móvel, ou mobile health, que me ajudou a compreender aquilo que eu estava querendo fazer. Eu descobri uma vasta literatura sobre jogos e hoje eu não tenho nenhum pudor de falar que se você quiser começar um jogo, uma estratégia gamificada, não comece inventando a roda. Muito possivelmente alguém já iniciou esse trabalho e é necessário um processo inicial de busca, porque a possibilidade de você não começar a construir a roda do zero, ela é quase nula. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma frase que está lá no cantinho, e essa frase me fortaleceu muito. Vou ler para vocês, né? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Eu realmente fiquei muito insegura, com muito medo para desenvolver um jogo, porque não era minha praia, mas eu sabia do meu porquê, e aí eu topei enfrentar o meu como. E aí isso fica de reflexão também aí para os colegas, não só nesse tempo de pandemia, como no pós, de você procurar inicialmente o seu porquê. Nunca o como, porque se você procura o como, você desanima antes de entender a riqueza que pode ser esse processo. Dando continuidade, eu queria mostrar para vocês esse que para mim é o slide mais importante desse momento. Eu tentei elencar aqui para vocês todos os atributos que eu achei na literatura sobre jogos. E aqui a gente começa a discutir um pouquinho do que a gente tem lá de resultados do Mentimeter. Eu não vou passar por todos, tá? São muitos, mas eu queria chamar a atenção de alguns que a gente falou lá no Mentimeter. A flexibilidade, ele é um conceito muito importante e que bom seria se ele pudesse estar na nossa vida cotidianamente. Sabe aquele aluno que ele não entende de primeira? E aí, no final da aula, ele faz uma pergunta e você percebe, meu Deus, onde é que esse aluno ficou? Né? Porque parece que ele não entendeu aquele conceito lá atrás. Jogo, ele é interessante por isso, porque ele garante essa flexibilidade e também o controle no aprendizado. Se o aluno não aprendeu, ele pode voltar. Ele perde naquela fase e ele volta. Cada um tem o seu processo de aprendizado. E a flexibilidade no aprendizado, ela é um pressuposto muito importante
Mas a gente não consegue, obviamente, fazer isso em sala de aula, porque como é que a gente vai ficar voltando e voltando e voltando? É lógico que se a gente percebe que um conceito não foi compreendido, principalmente pós-avaliação, a gente tem a chance de reforçar, de reafirmar, de trazer aquele conceito novamente para a sala de aula e tentar fazer com que a compreensão sobre ele seja maior. Mas na maioria das nossas modalidades nós não temos a flexibilidade e o jogo pode conseguir isso. Protagonismo é outra coisa muito importante, porque não existe nada que dê mais protagonismo a uma pessoa do que o jogar. Eu jogando qualquer jogo, quem decide a hora de começar e parar sou eu, quem decide a estratégia que eu vou adotar sou eu, quem pensa na forma como eu vou me aliar a um colega ou não sou eu, se eu vou ganhar mais rápido ou não sou eu. Então não existe nada que tenha mais protagonismo nesse nosso cenário aqui do que a criação de um jogo. Quero falar ali da autonomia. A autonomia, ela também foi tratada ali no Mentimeter, e ela tem a ver com esse processo da minha escolha, do meu trajeto. Especialmente em Hangul Cards, existem várias formas de você ganhar, com diferentes estratégias. Não é um jogo que foi programado nem para você ganhar, nem para você perder. É você que define exatamente o que você vai fazer, quais são os caminhos que você vai percorrer, com a sua, tanto personalizando esse caminho, quanto com toda a autonomia para que você possa fazer isso. Então, são oferecidos no jogo diferentes possibilidades de caminhos e combinações, que aí a gente navega um pouco mais próximo do conceito de autonomia. Queria partir lá diretamente para a terceira coluna, onde fala sobre novos conceitos. Quanto mais difícil é um conceito e quanto mais novo, maior a indicação que você faça um jogo. Foi a partir desse pressuposto que eu decidi, na minha turma de primeiro período, na disciplina de Introdução à Nutrição, fazer um jogo sobre a Resolução 473, que é onde traz aí os regramentos da graduação. É nessa disciplina que eu não só acolho os novos alunos da nutrição, como também apresento a ele as regras da graduação. E sabendo que a linguagem da resolução é algo difícil, que não existe facilidade, que um artigo sempre se conecta a outro, que era uma mudança, às vezes até um pouco drástica, de algumas coisas que vinham acontecendo há anos na UFLA, eu achei por bem fazer um jogo disso. E nós começamos no semestre passado. Esse semestre nós já estamos em fase de implementação desse jogo. Ele é um jogo de tabuleiro e que envolve também o apoio de algumas cartas. Então, isso faz a gente voltar lá na resposta do Mentimeter. Então, tenha isso em mente. Quanto mais novo e mais difícil é um conceito que você trabalha na sua área, maior é o indicativo que ele tem que ser feito a partir de um jogo. Queria parar lá na última coluna, onde a gente tem a motivação, que é o nosso tema de hoje, né? Então, engajar e motivar. Não só o engajamento, como a motivação é um atributo de jogos. E também em relação a vitórias e derrotas. Eu tive um aprendizado um tanto quanto recente sobre isso, que me fez pensar muito. Carolina, sobre jogos. Sim? Perguntaram, esse jogo sobre a 473, você fez usando alguma ferramenta, ou é físico, papel, como é que você desenvolveu? Eu dividi a turma em grupos. Importante essa pergunta, que me fez lembrar de uma outra coisa. Eu sempre trabalho com a lógica de engrenagens, onde uma peça pequena tem que funcionar para que o todo possa funcionar. Então, pensando nisso e fazendo essa alusão para a sala de aula, eu dividi a minha turma, que tem ali em torno de 50 alunos, em pequenos grupos, ou seja, em pequenas partes dessa engrenagem, e não só o grupo tinha que sair bem, como a sala inteira tinha que sair bem, para que o jogo pudesse funcionar na sua lógica oficial. Então, eu dividi a 473 em diferentes temáticas, em diferentes capítulos, e pedi que eles, então, fizessem uma lógica, uma carta, um passo, um revés, uma bonificação, algo para o nosso jogo. A primeira turma decidiu que seria como se fosse ali um trilho, né? Um caminho, onde cada casa que o indivíduo parasse, teria ali uma pergunta, uma afirmação, um revés, um desafio. Então,
para cada um desses, a gente foi criando assim. Então, ele foi completamente offline, ou seja, com cadeiras, pessoas, papéis, né? E a gente ainda não transportou isso para a forma digital. E isso é muito importante. Se você não tem habilidade no mundo tecnológico, que é o meu caso também, não se preocupe. Os pressupostos de jogos vão continuar te auxiliando, independente se você tem mais ou menos facilidade no mundo digital. O Jean está perguntando que é parecido com um banco imobiliário. Quase, pronto. Se a inspiração dele for o banco imobiliário, não tem problema. Mas o mais importante, a minha turma escolheu mesclar 2 jogos diferentes. Então, é importante que eles escolham quais serão os jogos cuja mecânica será a inspiração. Porque o banco imobiliário pode ter muito significado para o professor Jean e menos para a turma dele. Então, inverter o jogo é sempre melhor. E quanto tempo, quantas aulas foram necessárias, assim, se você puder descrever o processo rapidamente? Tá. Então, eu pratico isso como um desafio. Então, eu dou orientações de como fazer. Então, eu entro no campo, escrevo o que eu quero, divido os grupos, atendo individualmente os grupos que têm mais dificuldade e estabeleço para eles uma data. Para quê? Para que esse grupo ele consiga trabalhar de forma individual e trabalhar de forma coletiva. Qual é o meu papel em relação a isso? Facilitar o processo de compreensão dos conceitos e moderar, única e exclusivamente. Eu não perco, se eu falar para você que eu perco uma aula, eu estou sendo ingênua. Vamos dizer que eu gasto mais no processo. Então, o que eu faço? Eu dou o comando, esses grupos me procuram individualmente, depois me procuram novamente para validar alguma peça, alguma coisa, e por fim a gente tem um segundo dia onde a gente vai experimentar o jogo. Não sei se eu fui clara. Você tem, Carolina, Carolina? Sim? Você tem algum... Porque o pessoal está doido aqui, querendo que você compartilhe o jogo, querendo fazer oficina de como produz o jogo, etc. Você tem alguma filmagem quando estão jogando, ou alguma coisa, ou poderia compartilhar depois, quem sabe você tem aí o tabuleiro e pudesse mandar a imagem, ou fazer uma filmagem com o celular e a gente compartilha. Está todo mundo curioso. Ai, que legal! Não, eu não tenho nenhuma filmagem, eu não fiz, porque, como eu disse a vocês, é muito recente, né? A gente criou o jogo no último semestre, e nesse semestre a gente estava fazendo a validação. Ou seja, trazendo novas cartas, testando se a mecânica estava compreensível para quem tinha feito o jogo, para quem estava fazendo. E isso, pessoal, uma coisa importante, isso causa empatia, motivação e vontade de fazer gratuitamente. Eu não preciso ficar chamando a atenção de ninguém para fazer. E também é aquilo, quer fazer faz, não quer fazer não faz. Né? É uma modalidade ainda que tem um peso, não é o maior peso da disciplina. Se o aluno optar por não fazer, tudo bem, não tem problema. Nem todo mundo gosta dessa modalidade de ensino-aprendizagem, né? Mas é possível, sim, Alexandre, a gente fazer aí um momento mais de oficina, ou de conversa, ou de diálogo, sobre a 473 ou sobre qualquer outro assunto que o colega queira. Ô, Carolina, a professora Amanda já deu a ideia aqui, vamos fazer uma oficina prática para a gente construir um jogo. Vai ao encontro do que o professor Christian disse. Muito legal, Carolina, já agitou os macaquinhos do sótão. Olha aí, tá vendo que coisa boa? Adoro. Podemos sim, a única coisa que a gente precisa é estabelecer aí um tema que seja transversal para todo mundo e que a gente possa participar ativamente. E aí, claro, cada professor faz a apropriação para dentro do seu conteúdo, da sua disciplina, ou sei lá, como julgar mais interessante. Mas essa, por exemplo, da CEP 473, são vários docentes que trabalham com essa, que precisam trabalhar, né? Que é a introdução dos cursos. Então, às vezes, pode surgir parcerias aí para aperfeiçoar esse jogo e ser um material de uso institucional. Com certeza, eu adoro parceria, aliás, assim, acredito que o pessoal da ciência da computação esteja aí, a gente tem feito boas parcerias e quem sabe a gente não transforma isso num meio digital, né? Então, pode ser muito interessante a gente migrar aí para que dê abrangência, né, mais ampla aí na UFLA, né, na realidade UFLA.
Aham. Então, vamos deixar a Alexandra e a Carolina continuar aí, que a gente já está Já está indo, né? Mas eu estou bem quieta. avançando aqui e sinal que tá sendo bem aceito, que o pessoal está gostando, né, Carolina? Eu estou bem próximo do final, tá, pessoal? Então, aguenta aí um pouquinho. Eu estava falando para vocês sobre a caixinha vitórias e derrotas. E isso foi um aprendizado que eu tive mais recentemente a respeito dessa característica da competitividade. Então, sempre que possível, aí na ideia, nos jogos que forem criados por cada um de vocês, deixem essa questão da competitividade pairando sobre essa reflexão. É realmente mais importante eu reconhecer a vitória ou eu reconhecer o processo? Uma pessoa me chamou a atenção com a seguinte pergunta. Nossa, no Brasil existe uma... a pessoa que me fez essa reflexão, ela estava falando da realidade brasileira, né? A gente reconhece com muita facilidade a medalha de ouro e parece que ignora o prata, o bronze, como se não tivesse existido esforço. Então, eu parei para pensar sobre as minhas práticas, né? Quantas vezes eu bato palmas, crio reverências para dizer sobre o melhor, mas não reconheço um esforço de alguém que saiu do 30 para o 40, mas que foi um esforço para aquele indivíduo. Né? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Em Rumble Cards, por ser anônimo, as pessoas não sabem quem está jogando, não tem esse viés da competitividade tão fresquinho. Mas em relação a vitórias e derrotas, dizer para vocês que tanto na vitória quanto na derrota é possível o aprendizado. E Rumble Cards me mostrou isso, porque antes de fazer o jogo, eu joguei várias vezes Headstone, que é o jogo inspirador. Eu perdi muitas vezes, não foram nem 2 nem 3, eu perdi muitas vezes. E os adolescentes que me apoiavam falavam, poxa, Carol, por que você não consegue vencer? Né? Mas para mim foi um aprendizado perder tantas e tantas e tantas vezes. Queria dizer a vocês que quando a gente faz o uso integral aí desses atributos, ou na sua maior parte, a gente entra num conceito que a literatura reconhece como círculo mágico, que é entendido como a manutenção pelo prazer provocado pelos jogos. E quanto mais sentidos você consegue colocar num jogo, maior a possibilidade de você criar uma experiência integral e fazer com que o seu jogador, com o seu usuário, ele entre no círculo mágico. Eu quero dar 2 exemplos aqui. Né? A diferença entre o Atari e o Xbox, que para quem tem, passa horas jogando, e tem aqueles jogos em que você coloca o óculos, né, de realidade ampliada, e você está dentro do cenário, e você atira, e você abaixa, e você joga tênis, e você faz movimentos com o corpo. Existe aqueles outros jogos em que você sente cheiros, em que você sente frio, em que você sente calor. Isso tudo foi pensado neste conceito, no conceito do círculo mágico, ou seja, você fazer com que a pessoa volte e se mantenha conectado pelo prazer. O segundo exemplo que eu quero dar a vocês, ele é mais simples, mas ele serve aí de uma desculpa para todas as pessoas que ficam aí nesse universo, e aí faz a gente refletir também sobre aquela pergunta sobre o vício. Sabe aquele momento que você virou para o seu filho, para o seu enteado, seu primo, e falou assim, ei, você pode me ajudar aqui? Ele olhou para sua cara e falou, oi, o que você falou que eu nem te escutei? Aí você fala, você estava em outro lugar, menino? Você estava em outro planeta? Então, pessoal, ele estava em outro planeta. Ele estava dentro do círculo mágico, que a literatura já reconhece esse espaço. Então, todas as vezes que você fica no Instagram por horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, perde até a ideia de quanto tempo você ficou ali, é porque o Instagram, que não é um jogo, mas tem vários atributos de jogos, também faz com que você comece a imergir, né? É um outro conceito chamado de imersão, no círculo mágico previsto em jogos. Então, era isso que eu queria passar aqui nessa lâmina. Dizer a vocês que tudo, absolutamente tudo em Rumble Cards foi milimetricamente pensado. Rumble Cards é um jogo de cartas e faz com que a gente perceba que num jogo de carta qualquer, um buraco, uma canastra, qualquer um que você jogue, você não olha para a sua mão de cartas e fala, eu vou jogar essa aqui porque está pesando. Não, você joga por uma estratégia que você adotou. Então, é necessário raciocínio. Então, para pensar naquele conceito bem difícil
da bioquímica. Se o aluno for por um lado, ele gera um ciclo. Se ele for por outro, ele gera outro. Mas ele tem que parar para pensar. É parando para pensar que ele vai escolher a melhor estratégia para ele jogar. Então, ninguém joga aleatoriamente. Falando em Hangul Cards, mas trazendo para a nossa realidade, esqueça o blá 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 e coloque tudo aquilo de forma mais intuitiva. Eu trouxe 3 cartas aqui do jogo Hangul Cards. Visualmente elas já são diferentes. Intuitivamente você já percebe que existe ali uma dinâmica diferente para cada uma. E eu chamo a atenção para essa azul aqui que fala foco sem pressão. Para as minhas colegas nutricionistas, elas vão entender que o Guia Alimentar Brasileiro e a recomendação atual do Brasil é que a gente dedique tempo à nossa alimentação, que a gente coma com atenção e sem distrações. O adolescente entende essa frase gigante e linda como sendo foco sem pressão. É assim mesmo, com essas palavras. Esse é um hábito em que você não gasta nada, é uma opção. Então, essa é uma carta de hábito que, diferente da pão com mortadela que está aí ao centro, esse 2 lá em cima tem um custo. A carta de hábito, ela não tem nenhum custo, basta você querer. E a carta verde, que é uma combinação aí entre arroz e feijão, que tem a ver com aminoácidos essenciais, todo blá 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 da nutrição, que do ponto de vista técnico e de mecânica do jogo, virou isso. Mais nada do que isso. Uma imagem dizendo que a gente reconhece isso aqui como sendo alimento de verdade, que agregam pontos no meu jogo, que faz com que eu tenha jogabilidade. Comer de forma saudável é isso. Ele me dá mais jogabilidade na vida. Eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho mais expectativa de vida. Então é isso. E em relação às mecânicas, a única coisa que eu gostaria de trazer aqui para o nosso contexto é que se o conceito ele precisa ser incorporado numa prática de vida, numa prática educacional, que ele faça parte da mecânica do jogo. Então, vocês podem ver ao fundo ali uma carta de macarrão instantâneo, que tem um custo elevado, de 4, para você adquirir essa carta, mas ela tem também um prejuízo, porque todo macarrão instantâneo, ele é rico em sódio e rico em gordura. Vocês vão ver ali no fundo, no finalzinho da carta, o número 3 em amarelo aqui, o número 0 nesse centro, que é o açúcar, o macarrão instantâneo não tem açúcar, e uma gotinha de gordura com o número 2. Ao consumir essa carta, ao usar essa carta, você impacta nos marcadores que estão aí ao lado. Tudo isso aqui não foi pensado por mim, que sou nutricionista. Foi pensado por um adolescente de 14 anos. E aí a gente mais uma vez se pergunta, será mesmo que esse nosso discente não tem aí um potencial para colaborar nesse nosso processo de construção de conhecimento? Então, quem me fez pensar sobre tudo isso aqui foi um adolescente de 14 anos, que a mecânica poderia fazer isso. O que essa carta e essa jogada diz? É proibido comer macarrão instantâneo? Não. O jogo está lá, ela tem um custo, e eu estou consumindo essa carta. Mas ela tem um prejuízo. Então, não existe ninguém falando nada. O que acontece é que esses termômetros começam a se alterar e, obviamente, existe um prejuízo na jogabilidade em Hangul Cards, assim como existe na nossa vida. É um jogo faseado, com nível de dificuldades, ampliando o nível de dificuldade e ampliando também o seu nível de imersão no jogo. Então, para aqueles que forem jogar, e eu recomendo que vocês joguem Hangul Cards, ele é um jogo que, bom, eu não sei se você vai conseguir ganhar, mas o que vale é o esforço, que fique bem pautado aí. Ele não é um jogo para quem sabe de nutrição, até porque senão, né, as pessoas que fazem parte do meu ciclo ganhariam com muita facilidade, e eles ampliam, cada fase foi feita com um objetivo e um nível de dificuldade. E você vai perceber que à medida que você vai ganhando, você vai querendo ganhar as outras fases e assim vai. Quem quiser entender um pouco mais sobre Hangul Cards, eu acabei não falando isso na primeira fase, mas eu deixei aqui o link do artigo que tem publicado sobre Hangul Cards e sobre a fase exatamente do que a gente estava falando. Dizer para vocês, em termos de feedback, que o primeiro feedback que eu tive com adolescentes foi através de uma pergunta. Eu fiz uma pergunta: vocês consideram Hangul Cards um jogo educativo? A resposta que eu tive foi: não, não é um jogo educacional, não é um jogo educativo. Eu saí desse espaço arrasada porque eu pensei, poxa, eu criei um negócio educativo, o adolescente vira para mim e fala, não, não é. Só que esse foi o meu ponto de vista.
para quem estava olhando e desenvolvendo o jogo, eles fizeram festa com esse feedback. Porque se não é um jogo compreendido como educacional, na linguagem do adolescente, não é um jogo chato. Não é um jogo chato. Jogo educacional, quando você pergunta para um adolescente o que é, ele vai dizer para você que é uma coisa chata, enfadonha. Então, dizer que não era um jogo educacional foi um feedback super positivo. Outras características de Hangul Cards: ele preza o anonimato, ele é totalmente offline e ele não tem uma competição explícita, como eu disse a vocês. Fazendo aqui somente um paralelo para a gente finalizar aqui esse momento, jogos e estratégias gamificadas são coisas distintas. É preciso entender o que é um jogo, o que é uma estratégia gamificada. Gamificação nada mais é do que a apropriação de atributos dos jogos para outras realidades, e inclusive sistemas cotidianos. Geralmente, você gamifica quando você usa atributos que estejam relacionados a missões e desafios, a pontuações e rankings, a prêmios ou distintivos e a possibilidade de alterações de cenários ou avatar, né? É a personalização dos avatares. Isso é uma possibilidade muito recente, inclusive na educação, da gente criar mais dinamicidade nos nossos recursos, tentando atingir aí um determinado objetivo. Nessa minha finalização aqui, eu só queria mostrar para vocês alguns exemplos de estratégias gamificadas, Abitica, Classcraft e Minecraft Edu, e fazer com que vocês também comecem a perceber as estratégias gamificadas presentes no Facebook, no Instagram. E aí eu trouxe aqui um aplicativo, Plants Nanny, que incentiva o consumo de água, mas que transporta também a realidade virtual para a realidade real. Então você, ao mesmo tempo que faz com que a sua planta cresça no mundo virtual, você se obriga aí a tomar uma quantidade de água. Todas essas são estratégias gamificadas. Eu tenho que confessar aqui para os meus colegas que eu tenho muita vontade de fazer o Classcraft numa das minhas disciplinas, onde nós teríamos tanto a realidade virtual quanto a realidade real. Eu só tenho uma certa dúvida se para a idade que a gente trabalha, se ele seria tão interessante assim, né? Porque a gente tem diferentes tipos de avatares e possibilidades de personificação, então eu não sei se isso agradaria e a que público agradaria, mas eu tenho muita vontade. Aqui é alguma coisa errada, desculpa, é essa daqui. Dizer a vocês que eu parto desse pressuposto, que o processo educacional, ele tem o start na informação, seguido de um processo de reflexão, que se ancora em conceitos, que é valorado a partir daquilo que eu compreendo e tenho como valores, que deve ser experimentado para aí sim despertar uma habilidade e fazer com que o indivíduo possa caminhar no seu processo, tendo ação protagonista nesse meio. E é exatamente assim que eu compreendo o meu processo educacional na UFLA e tento, obviamente, navegar aí nesse ciclo, não me deixando morrer ou fixar somente no âmbito da informação, da transmissão da informação, até porque eu não a compreendo assim. Eu acho que o que a gente faz é o processo de construção coletiva de conceitos, né, da forma como o indivíduo percebe objetos, fatos e etc. Antes do meu agradecimento, né, queria deixar aí para vocês uma frase que me toca muito, de Rubem Alves, que fala: eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções e recuperar sentidos. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu espero que tenha sido prazeroso para cada um de vocês. E como eu me coloquei, eu acabei pulando a primeira tela, porque a Sayonara me apresentou, eu deixo aqui à disposição de vocês tanto o meu e-mail quanto o meu telefone, para que vocês sintam-se à vontade para fazer contato. Muito obrigada. Obrigada, Carolina. Foi uma apresentação fantástica, usando as palavras que apareceram ali no chat, né? Eu fico muito feliz de ver uma professora da nutrição trabalhando com tecnologias, porque nós que somos pesquisadores da área de educação mediados por tecnologias, a gente acredita que enquanto a gente estiver discutindo o uso de tecnologia no âmbito do nosso meio, do nosso grupo de pesquisa, a gente não avança, né? Ela tem que ser discutida por todas as áreas, ela tem que estar incluída em todos os processos educacionais. Então, fico muito feliz, que às vezes a gente fala que
né, a educação mediada à tecnologia é discutida por aqueles que acreditam, e nós todos precisamos acreditar que ela é uma ferramenta, não é mesmo? Que pode nos ajudar. A professora Suzana, ela trouxe uma questão que ela acha que, por exemplo, ela fica ressabiada quanto à aplicação. Ela tem o medo de estar infantilizando os alunos, a gente chegou a conversar sobre isso, né? E você mencionou aí agora no final. Mas estou bolando para aumentar engajamento, mas tenho ressalvas quanto à aplicação de jogos. O que você falaria para nós aí dessa questão? Então, eu volto a reforçar o que eu já disse do fazer com. Quando a gente faz sozinha, num processo solitário, existem dois grandes caminhos e pecados que a gente pode cometer. Uma é a linguagem que não vai criar o engajamento. Então, é uma linguagem muito distante da nossa, mas muito mesmo, né? E a segunda é fazer com que eles partam de uma escolha nossa, e a escolha tem que ser deles. Ah, mas eu não sabia Redstone. Realmente, eu não sabia. Eu tive que estudar Redstone. Eu não estou dizendo para vocês, e eu não mencionei em momento nenhum, que ele é um processo fácil e nem simples e que não precisa estudar. Mas tenha certeza que o produto final que você vai criar, professora, ele vai ter a cara de quem criou, a cara dos seus alunos. Então, não vai ser infantilizado porque eles não são infantis. Carolina, me corrija se eu estiver errada. Ainda que você não faça uma opção por criar o jogo, o que fica aí para nós, e eu acho que para muita gente ali também ficou, são as práticas que a gente utiliza. Trazer os atributos dos jogos para dentro do estudo dirigido, por exemplo, né? Para dentro das minhas metodologias. Esses atributos dos jogos, eles podem fazer a diferença nas nossas escolhas. Não é isso? Sim, e aí só para reforçar, se você está usando somente os atributos, que não é pouca coisa, mas se você está se ancorando nos atributos de jogo, o que você está criando não necessariamente é um jogo, mas sim uma estratégia gamificada. Gamificada, não tem problema nenhum, tem valor, tem reconhecimento, né? Então, assim, a gente quis trazer, e até existe um professor que eu acredito que também está convidado, né, Sayonara, para falar sobre uma estratégia gamificada. A ideia da gente fazer eu primeiro e logo depois ele, foi exatamente para criar essa coisa, essa diferença do que é um jogo e do que é uma estratégia gamificada. Sim, ele vai estar participando com a gente em maio. Obrigado eu agradecer a professora Júlia, que deu uma dica aí de um site que tem uns jogos ligados à política, né? A professora Raquel Silva de Moura destacou um aspecto muito interessante, que é a questão do papel do erro na construção do conhecimento, né? E o jogo nos mostra esse papel do erro que não que deve ser descartado, né? O tempo todo, o erro deve ser valorizado, né? Ela coloca independente do resultado final. Ele constrói, assim como a vitória, assim como o 100 na prova, ou o 100 em uma outra estratégia, o erro também constrói, mas ele precisa ser discutido. Sim. Né? Se o indivíduo errou, ele tem que compreender por que ele errou. Então, o feedback para o erro, para a derrota, ele é super importante. Professor Jean completa, errar ensina tanto quanto acertar, né? E a professora Renata Reis, ela mencionou que você indica o jogo como introdução e discussão de novos conceitos. Como você entende a utilização de jogos para revisão e avaliação, por exemplo? É possível também, mas eu trouxe, para mim, foi uma experiência muito rica, porque o material que eu estava usando como base, que era o Guia Alimentar, aquela publicaçãozinha azul que eu mostrei logo no começo, do meu referencial teórico, ela era super nova. Então, eu estava com medo de fazer algo que trouxesse um conceito tão novo e tão complexo. E a literatura me mostrou que isso é possível. Então, se é possível para um conceito novo e complexo, é também possível para uma revisão, para uma avaliação, é completamente possível. Eu é que tive que navegar nesse pressuposto, porque o meu conceito era muito novo e muito complexo. Sim, e a professora Priscila Rogato pergunta como que você descreve isso no seu plano de ensino, já que a produção de um jogo é uma proposta elaborada com os estudantes, sem saber muito bem o tempo que será gasto para fazer isso. Então, vamos fazer referência ao da 473. Numa das aulas, né, eu explicava a atividade, então no plano de ensino tinha lá, né, a discussão da atividade avaliativa, construindo jogos, né, sobre a 473, ou compreendendo a 473 a partir da gamificação. Então, eu explicava o que era isso, né? O processo, ele é individual, tem grupo que não me procura, gente, simplesmente não me procura. Já tiveram a ideia,
já estão discutindo, não querem o meu palpite, querem levar como uma surpresa. E o dia da aula mesmo, assim, da apresentação do jogo, ele é uma aula. Então, aula, eu coloquei lá da última vez, atividade avaliativa, experimentando o jogo criado da 743. Então, foram 2 aulas. Então, é completamente possível de colocar tanto no plano de ensino, quanto na descrição ali da avaliação. Então, descrever que é uma atividade avaliativa, que tem tantos por cento, né, tem um peso de tantos por cento, será em grupo. Carolina, o professor Maurício estava com a gente aí, está elogiando, disse que gostou muito, muitos elogios, o pessoal gostou, e o que eu achei interessante é que alguns colocaram que serviu como processo de reflexão, acho que vou ter que rever minha prática, e isso já é um avanço e um ganho imenso, que é essa nossa intenção, né, de trazer espaço de troca, de reflexão e de aprimoramento das práticas pedagógicas. Tem uma questão que foi colocada ali, deixa eu só falar uma coisinha, Sayonara. Fica à vontade. Para os colegas que estão aí no processo de reflexão e que querem dar um primeiro passo, eu acho que até agora foi apresentado várias ferramentas para que a gente possa ter contato com os nossos alunos, né? E eu, por exemplo, já disse da minha dificuldade inicial aqui do contato, né? Eu estou acessando por uma plataforma e demonstrando em outra. Para mim isso não é tão simples, mas quem sabe um contato para jogar essa ideia, para jogar essa semente. Deixa fluir. Sim. Né? Quem tiver a fim de te ajudar na construção de um jogo vai te responder. Então, nesse processo de distanciamento, quem sabe jogar as primeiras sementes? Pode ser interessante. Sim. Uma outra coisa que surgiu aí no chat também é a questão da conexão, da qualidade da internet nas salas de aula. Eu acredito que nós estamos fazendo uma ação onde nós estamos tendo a participação de cerca de 250 docentes, né? Hoje a gente tinha 150 docentes engajados nessa proposta, e eu realmente vou concordar com as pessoas que comentaram. É inadmissível que a gente esteja empenhando, né, em trazer essas perspectivas para as nossas práticas e não tenhamos minimamente uma internet que nos atenda. Só que eu acho que criando a demanda, que a demanda vai ser resolvida, né? Então, nós precisamos, sim, nós, enquanto diretoria de avaliação, o Alexandre aí pode falar também, a gente precisa levar essa questão para a gestão, né? Que nós precisamos, sim, ter uma conexão para que as propostas que estão sendo discutidas, jogando a semente aqui, possam ser realmente viabilizadas na sala de aula. E uma outra coisa também que a gente coloca é a questão essa questão da inscrição e da certificação. Eu vou usar esse espaço aqui antes que a gente perca um pouquinho do total de participantes, que a gente já está em 5 e 10. Pessoal, a inscrição está sendo feita pelo SIG, né? E se vocês observarem lá, nós estamos certificando com 2 horas de participação. Então, ela equivale a participação na live, né, na roda de conversa virtual, como a gente está chamando, e também a visita ao campus virtual. Inclusive, eu gostaria de convidá-los e de pedir para vocês darem uma passada lá e fazer a enquete, que isso tem sido primordial para o aprimoramento do nosso trabalho. Todas as rodas de conversa têm uma enquete lá avaliando. Então, juntando esse tempo que nós estamos utilizando aqui na roda de conversa virtual, mais da visita ao campus virtual, onde os materiais ficam disponibilizados, nós temos a enquete, tem gente participando dos fóruns de conversa lá, nós temos a certificação de 2 horas de formação. Então, a gente não consegue certificar apenas a visita ao campus virtual, só para esclarecer, tá bom? Agora, quem não conseguiu fazer inscrição, que hoje realmente terminou antes do horário, é só mandar um e-mail, quem já mandou já está matriculado lá. Carolina, o espaço é seu agora para você fazer seu encerramento, seus agradecimentos. A gente está, assim, muito feliz mesmo de ter encontrado você e vejo que nós podemos fazer outras parcerias, não vai ficar aqui só nessa roda. Bom, então, assim, mais uma vez agradecer. Eu não tive oportunidade de ficar lendo o chat, né, mas vou lá, estou curiosa, vou lá dar uma olhadinha e me coloco mais uma vez à disposição. De tudo que eu falei, eu tentei elencar o que era mais importante para hoje, mas com certeza a gente tem muito mais para falar sobre cada fase do jogo, sobre como foi a fase qualitativa, como foi a segunda fase, como foi o processo de criação. Então, já me coloco à disposição para os docentes que quiserem conversar, tanto no e-mail quanto no WhatsApp, eu deixei meu telefone aí também. E agradecer, né, por vocês me ouvirem aí a experiência. Mais uma vez, eu não sou um Einstein,
nesse tema, mas eu quis somente apresentar aí para vocês uma possibilidade de, quem sabe, iniciar agora um processo de engajamento e de motivação dos nossos estudantes, tendo a possibilidade de fazer práticas mais dinâmicas, integrativas, que possam engajar e motivar. Então, era só isso. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço realmente aí na pessoa da Sayonara, do Alexandre e do Varley.